Eu preciso começar com uma pergunta que pode mexer com você. E se o problema não for ele? E se o problema for o que você está aceitando? Você já ficou esperando uma mensagem que nunca chegou? Olhando o celular várias vezes, abrindo a conversa, fechando, abrindo de novo, tentando parecer tranquila, mas por dentro, completamente inquieta. E quando a resposta não vem, algo muda. Você começa a duvidar de si mesma. Será que eu falei demais? Será que demonstrei interesse demais? Será que estou sendo carente? Percebe o que acontece? O silêncio do outro começa a fazer barulho dentro de você. Em poucos minutos, sua segurança desaparece. Sua mente começa a criar histórias. Seu coração acelera. Você revisa cada detalhe da última conversa. Relê mensagens antigas. Analisa o tom, as palavras, até os emojis. E talvez você nem tenha feito nada errado, mas seu corpo reage como se tivesse. Isso não é exagero. É ansiedade emocional. Ela nasce quando sua paz começa a depender da atitude de outra pessoa. Se ele responde rápido, você relaxa. Se demora, você se sente pequena. Se demonstra interesse, você se sente escolhida. Se afasta, você entra em alerta. Sua estabilidade passa a depender do comportamento dele. E é exatamente aqui que o padrão começa. Você tenta ser compreensiva, tenta não cobrar, tenta não parecer difícil. Você diz para si mesma que é melhor esperar, que é melhor não criar conflito, que é melhor não exagerar. Mas enquanto você tenta manter alguém, você vai se abandonando. Você aceita atrasos sem explicação, aceita respostas frias, aceita a falta de prioridade, e começa a se convencer de que não é nada demais. Só que é. São pequenas concessões diárias, pequenos silêncios, pequenas dores que você ignora para não correr o risco de perder alguém. Você começa a falar menos, a pedir menos, a esperar mais, tudo para não incomodar. E sem perceber, aprende que para ser escolhida precisa se diminuir. Isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um limite que você não coloca, uma conversa que você evita, uma situação que você aceita mesmo incomodada, até que um dia você olha para si e sente algo estranho. Cansaço. Um cansaço que não é físico, é emocional. Cansaço de tentar ser suficiente. Cansaço de medir palavras. Cansaço de sempre se adaptar. E talvez você ainda chame isso de amor, mas amor saudável não faz você se sentir em alerta o tempo todo. Amor saudável não exige que você se encolha para caber. Se essa parte fez sentido para você, deixa o like. Não é por mim. É um sinal de que você está pronta para enxergar o que estava ignorando. Porque o que você vai entender a seguir pode mudar completamente a forma como você se posiciona nos seus relacionamentos. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o problema nunca foi amar demais. Foi aceitar de menos. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém fala. O que você tolera, ensina como devem te tratar. Sim, não é só sobre o que o outro faz. É sobre o que você aceita continuar acontecendo. Quando você diz que está tudo bem, mesmo não estando, você ensina que seus limites são flexíveis. Quando você entende tudo, perdoa tudo, releva tudo, você ensina que sua dor pode esperar. E quanto mais você se adapta para não perder alguém, mais você perde a si mesma. Existe um padrão invisível acontecendo. Você sente incômodo, mas silencia. Você percebe um sinal, mas racionaliza. Você sente que algo está errado, mas prefere acreditar que vai melhorar. Só que quase nunca melhora, porque mudança sem posicionamento é ilusão. E aqui está a parte mais difícil. Você não tem medo de perder ele. Você tem medo de não ser escolhida. Tem medo de confirmar aquela voz antiga que diz que você precisa se esforçar mais para merecer amor. E é exatamente por isso que você continua. Não por falta de inteligência, mas por medo emocional. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar, medo de admitir que investiu tempo na pessoa errada. Então você negocia consigo mesma. Vou esperar mais um pouco. Ele está confuso. Ele só não sabe demonstrar. Mas no fundo, você sabe. Você sente quando é prioridade. Você sente quando é opção. E quanto mais você ignora essa intuição, mais sua autoestima enfraquece. Você começa a acreditar que exigir clareza é ser difícil, que querer constância é ser carente, que pedir reciprocidade é pressão. Não é. É maturidade emocional. Só que ninguém ensinou você a se escolher.
ensinaram você a ser compreensiva, a ser paciente, a ser boa, mas não ensinaram a colocar limites sem culpa, não ensinaram a sair antes de se despedaçar, não ensinaram que amor não precisa ser conquistado à base de sofrimento. E é exatamente por isso que eu criei o programa Se Escolher. Não é sobre virar fria, não é sobre parar de amar, é sobre aprender a se posicionar sem medo, é sobre reconstruir sua autoestima de dentro para fora, é sobre parar de negociar seus limites por migalhas emocionais. Dentro do programa, você aprende como identificar padrões de dependência emocional, como quebrar o ciclo de ansiedade nos relacionamentos, como impor limites sem parecer agressiva, como desenvolver segurança interna, mesmo quando o outro se afasta, porque segurança não é controlar o outro, é não perder o controle de si. E quando você aprende a se escolher, algo muda. Você para de correr atrás, para de implorar atenção, para de aceitar menos do que merece. E o mais interessante, você começa a atrair relações mais maduras. Não porque você mudou quem você é, mas porque parou de aceitar qualquer coisa. Se você sente que está cansada de repetir o mesmo padrão, o programa Se Escolher pode ser o ponto de virada que você precisava. O link está na descrição do vídeo. Mas antes de qualquer decisão, respira, porque na próxima parte eu vou falar sobre algo ainda mais profundo. O que realmente acontece quando você decide se escolher, e por que isso assusta tanto no começo. Agora eu preciso que você entenda o que realmente acontece quando você decide se escolher. No começo, dói. Dói porque você está quebrando um padrão antigo. Dói porque você está saindo do automático. Dói porque você está fazendo algo diferente do que sempre fez. Você sempre tentou manter. Sempre tentou entender. Sempre tentou não estragar tudo. Agora você está mudando a postura. E mudança assusta. Se posicionar dá medo. Colocar limites dá ansiedade. Falar o que sente dá insegurança. Dizer não parece exagero. Mas sabe o que dói mais do que tudo isso? Continuar se anulando. Continuar fingindo que está tudo bem. Continuar aceitando migalhas. Continuar esperando o mínimo. Continuar vivendo com aquele aperto no peito. Isso cansa. Quando você decide se escolher, algumas pessoas podem se afastar. E isso mexe com você. Porque, no fundo, você tinha medo exatamente disso. Mas presta atenção. Quem vai embora quando você cria limites? Nunca estava confortável com a sua força. Estava confortável com o seu silêncio, com a sua tolerância, com o fato de você sempre entender tudo. Algumas pessoas não se afastam porque você mudou. Se afastam porque você parou de aceitar pouco. E isso revela muita coisa. Se escolher é entender que perder alguém que não te respeita não é perda. É livramento emocional. Você não nasceu para ser opção. Não nasceu para implorar prioridade. Não nasceu para competir por atenção. Não nasceu para provar valor o tempo inteiro. Você nasceu para ser inteira. E mulher inteira não negocia dignidade. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se abandonou para manter alguém? Quantas vezes ficou quieta para evitar conflito? Quantas vezes fingiu que não doeu? Talvez você tenha feito isso tantas vezes que virou normal. Mas não é normal. Não é amor maduro. É medo. Medo de não ser escolhida. Medo de não ser suficiente. Medo de confirmar aquela voz interna que diz que você precisa se esforçar mais para merecer carinho. Só que amor não é recompensa por esforço. Amor saudável é troca. É presença. É respeito. E quando você começa a se escolher, algo muda dentro de você. Você para de correr atrás. Para de implorar atenção. Para de justificar atitudes que te machucam. Para de aceitar o mínimo. No início parece solidão, mas depois, vira paz. A paz de saber que você não está mais se traindo. A paz de olhar para si e sentir orgulho da sua postura. A paz de não precisar se dobrar para ser aceita. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu estou aprendendo a me escolher. Escreve como um compromisso, porque mudança começa com decisão. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Aqui você aprende, de forma clara e prática, como desenvolver maturidade emocional, impor limites sem culpa e parar de repetir padrões que só trazem desgaste. Muita gente assiste, se identifica, mas não se inscreve, e depois continua vivendo os mesmos ciclos. Não deixa isso acontecer com você. Se escolher não é egoísmo, é maturidade. É parar de pedir permissão para existir. É parar de aceitar o mínimo.
É parar de negociar respeito. É parar de se calar para manter alguém. Você não é exagerada. Você não é intensa demais. Você não é difícil. Você só está cansada de se diminuir. E isso é crescimento. Hoje você percebeu o padrão. Hoje você entendeu que o medo de perder estava controlando suas decisões. Agora você tem duas opções: continuar se adaptando para não ficar sozinha, ou começar a se posicionar para nunca mais se abandonar. A escolha é sua. Mas lembra, toda vez que você se escolhe, sua autoestima cresce. E quando sua autoestima cresce, sua vida inteira começa a mudar. E antes de sair, continua aqui comigo. Assiste os próximos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão aprofundar ainda mais essa transformação que começou agora. Você já deu o primeiro passo. Agora continua.